porque nada pôde impedir que a sua adoração chegasse ao céu na noite de hoje. Amém? Preste bem atenção, queridos. Mateus capítulo 18, verso 19, é um texto usadíssimo por muita gente quando quer pegar alguma frase isolada, de algo isolado, e falar algumas coisas, não para distorcer, mas para favorecer. Diga amém. Esse texto ele é retirado a partir de alguns interesses, onde as pessoas falam assim: se nós dois entrar em oração aqui, Deus vai fazer. Mas o que Jesus estava falando acerca disso aí com os seus discípulos, se você ler do versículo 15 em diante, Jesus falando sobre uma exortação ao povo da igreja. Eu vou pedir para o irmão deixar o lustre ligado, porque se eu não olhar no seu olho eu me sinto sozinho aqui e vou acabar indo embora. Só o lustre está ótimo. Fica melhor assim ou não? Com o lustre fica melhor, não fica? Escute bem. É Jesus falando com os seus discípulos, dizendo que se porventura, a partir do versículo 15, se você quiser projetar aí, do 15 em diante, a Bíblia vai relatar Jesus Cristo falando e dizendo assim, ó: se um dos irmãos na igreja, Antônio, cometer algum tipo de falha, algum tipo de pecado, se ele porventura errar em algo, chame a atenção dele, corrija, para que seja e saia tudo certo. Diga amém. Levante sua mãozinha para o céu e diga assim: igreja é lugar de passaporte para a eternidade. Eu já falei em outras ocasiões aqui que só chama a atenção de alguém quem ama, sim ou não? Aquele que quer ver o fim dele, quando ele vê ele a 200 por hora no carro, em vez dele chamar a atenção, ele vai dizer assim: acelera só mais um pouquinho, porque você ainda está indo muito devagar, você é fraco. Mas o que ama vai dizer assim: irmão, você é doido? Você está louco? Não precisa ter radar para você andar na velocidade permitida da rodovia. Não precisa ter lombadas para você passar devagar no cruzamento, porque pode ser que outra pessoa perca o controle e passe, atravesse também e aconteça um acidente. Sim ou não? Sabe por que tem? Por dois motivos. Primeiro é para nos lembrar, que vai nos ajudar. Segundo é porque tem uns cabeçudos que mesmo tendo, ele ainda vai querer fazer errado. Então Jesus está dizendo assim: se um irmão pecar contra você, vai e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com a sua. Se ele ouvir e confessar, você ganhou de volta quem? Preste atenção. Nós vamos caminhar por essa palavra hoje. E o que eu quero contar para você é algo que Deus tratou comigo. Eu não estou para contar a história de outra pessoa. Se o Espírito Santo não ministrar a palavra no meu coração, eu jamais vou entregar ela para alguém, porque eu não quero lançar palavras ao vento. Eu quero entregar aquilo que o Espírito Santo tratou comigo. Aquilo que Deus falou, você precisa melhorar. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar para você quando eu erro. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar para você que eu erro. Mas eu já tive essa dificuldade. Aí Jesus está dizendo assim, ó: se um irmão errar, irmão, chame ele em particular. Converse com ele, porque se ele aceitar, você ganhou ele de volta, sim ou não? Você já viu alguém colocar pessoas na igreja de banco? Quem já viu aqui? Só quem é crente. As pessoas tratam como de banco. Tem outro que trata como disciplina. No banquinho. Por aí vai um monte de nome. Só que muitas vezes pega esse irmão e fala assim: irmão, você falhou aqui nesse sentido e tal. Você vai ficar aqui
2 meses meditando para você não fazer nunca mais. E durante esses 2 meses, Patrícia, não dá nem um oi. O pastor nem fala assim, o que você precisa? O pastor nem diz assim. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim, ele errou, ele agora que se vire. Ele não disciplinou, irmão. Ele o abandonou. E Jesus nos chama a corrigir, mas trazer ele de volta. E sabe o que a igreja faz, Leila? Fulano errou, errou. O pastor disciplinou. Foram quantos meses? 2 meses. Trouxe de volta. Eu não vou mais para aquela igreja. O pastor colocou o cara de volta. Sabe por quê, Paulo? Porque muita gente quer ver o irmão morto e não restaurado. Sabe o que Jesus te chamou para dizer hoje? Essa minha igreja será uma igreja saudável. Será uma igreja curada. Será uma igreja liberta. Será uma igreja transformada. Porque eu levantei alguém neste lugar para ajudar e não para matar. Preste atenção. Coloca o verso 16 aí, filho, em nome de Jesus. Se ele não ouvir quando você falar no particular com ele, leve então a 1 ou 2 outros com você. E tem vezes que nós levamos alguém, senta e conversa com mais 2, que eu não sou tonto de levar sozinho, e a pessoa fala assim, me expôs. É respaldo bíblico. Diga assim, se é a Bíblia sagrada, é a verdade. Leve um outro, 1 ou 2 com você. E vá a ele novamente, provando tudo quanto você diz por meio dessas testemunhas. Coloca o versículo 17. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, então leve o caso aonde? Diga assim, é aí que está o segredo. Diga assim, para quem não sabe, pode matar muita gente. Se você já visitou algumas igrejas, outras denominações, outro tipo de cultura, eu nunca vi porque eu sou filho da CNA. Aceitei Jesus, batizei, fui ungido nessa casa. Não conheço outra. Nem gosto de visitar outras. Porque é de mim, eu não gosto. Não é que tem nada de errado. Preste atenção. Você já deve ter frequentado ou visto em alguma igreja que o pastor sobe no altar e fala assim, eu quero chamar o irmão que ele quer pedir perdão em público. Porque ele cometeu isso, isso e isso. Tem alguém que já viu isso ou não? Se você falar assim, tem sim, irmão. Tem igreja que faz isso. Vem aqui, Raul. Corre, nego. Cabelinho ao vento. Isso. Vem correndo. Corre. Sobe, 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 sobe. A igreja fala assim, o pastor fala assim, ele errou, pecou. Sabe qual foi o pecado dele, irmão? Foi adultério. Traiu a esposa com a irmãzinha da igreja. E agora ele vai pedir perdão em público. Em nome de Jesus, está repreendido alguém que vai pegar esse áudio que está passando, transmitindo ao vivo, fazer um corte e dizer que eu expus a vida do Raul. Até porque ele é solteiro e vai casar com uma mulher linda que vai cuidar dele para todo sempre. Mas preste atenção. O que a Bíblia está dizendo não é nada disso, irmão. Em todas as igrejas, existem assembleias das pessoas que cuidam do ministério. Diga amém. Pessoas responsáveis, de caráter, que não vão pegar e expor a vida de ninguém. Diga amém. Preste atenção. Leve-o à igreja, e se ele se recusar também a ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou cobrador de impostos. Fica aí. Ele está dizendo assim, pega o caso dele, chame a assembleia da igreja, as pessoas na qual são responsáveis por ajudar nesse caso, fale que o amiguinho errou e que agora ele vai ser cuidado. Diga, cuidado é diferente de abandono. Diga assim, deixar no banco
pode ser matar. É cuidado, irmão. Preste atenção. O Raul é um menininho de menos de 1 ano, porque as crianças estão muito prematuras. Com 2 anos agora, ela já está falando inglês. Então não dá para dizer que ele tem 2 anos. Menos de 1 ano. E você fala assim: ô filho, ó, aqui nessa tomada não pode colocar o dedo, porque se você tomar vai fazer e você não vai aguentar. Sabe o que a criança vai fazer? Colocar. Olha a Laísa se identificando lá, ó. Porque o filho vai falar com o filho, e às vezes o filho vai fazer exatamente o que você falou para não fazer. É assim ou não? Mas preste atenção. Eu vim hoje aqui para ensinar você como é que vai para o céu. Preste bem atenção. O que está escrito aqui? A Bíblia Sagrada. Quando você compra, nós compramos esse teclado recentemente, e é você que está pagando. Diga amém. Porque essa casa é do Senhor e você faz parte dela. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: o meu dízimo e a minha oferta é muito pouco perto daquilo que Deus já me deu. Diga assim: não é moeda de troca, é gratidão. É bom demais ouvir louvores, não é? Não é legal? O Davi Noronha é líder do Ministério do Louvor. Diga amém. Aí hoje ele não pôde estar conosco, mas quando ele estava conosco, antes de comprar o teclado, era o teclado dele que estava tocando aqui. Diga amém. Se ele não pode vir, ele não pode trazer o teclado, até porque ele mora em Dracena. Aí nós, às vezes, outro dia eu estava viajando, e o teclado do Paulo deu problema aqui em cima do altar, teve que fazer o louvor à capela, sim ou não? Naquele dia já tinha nascido no nosso coração e no coração de Deus, de nós comprarmos um teclado. É da igreja. O pastor pode cair duro amanhã, puf, você não vai ficar viúva agora, em nome de Jesus. Nem adianta. Mas se o pastor amanhã não tiver, ele não vai levar o teclado junto, porque ele faz parte da igreja. Amém? Se você pegar a criancinha, não coloca, filho, o dedo lá, ele vai pôr. Se você olhar aqui, a Bíblia é sagrada, ela vai dizer tudo que você precisa fazer. Qual a relação disso? Existe um manual da vida que muitas vezes nós não queremos ler para seguir aquilo que Deus manda. Está aqui, ó, o texto sagrado está aqui, Antônio. Todos os dias você tem acesso no seu celular, de papel, de alguma forma você consegue pegar, sim ou não? Mas às vezes eu prefiro que alguém fale. Você já viu alguém pregando heresia nessa terra, sim ou não? Mas se você tiver com a Bíblia Sagrada, e você vê que o que ele está falando é heresia, você não precisa seguir o que ele está falando, porque você sabe que não é verdade, sim ou não? Porque o manual da vida nos ensina a seguir o melhor caminho, diga amém. Agora preste bem atenção, eu tenho certeza que para tocar o teclado não precisa ler o manual, mas para ligar ele, se você não souber, porque quando ele chegou, ficou eu e o Raul procurando onde era que ele ligava, até achar o botãozinho lá atrás. Para tocar é prática, diga, para viver é prática, diga, mas para começar, precisa ler o manual. Se você não estiver entendendo nada, deixa eu te dizer uma coisa, nós temos o manual da vida, nós só fazemos errado porque nós queremos. Nós só fazemos errado se nós quisermos, porque o manual está na nossa mão, sim ou não? Agora preste atenção, Jesus está dizendo para os discípulos, se alguém errar, trate-o, chame ele, converse, corrija para que ele não faça mais, não apontar o defeito do irmão. Sabe por que no início de tudo eu falei para você que Deus primeiro trata comigo para depois eu liberar a palavra para a igreja? Porque por ser pessoas de sangue muito quente, eu já cometi falhas que a partir de hoje eu não cometo mais. Porque ao invés de eu tratar no secreto, como diz a Bíblia Sagrada, e depois expor para alguém que tem capacidade de absorver isso,
Por uma situação, eu cheguei. Sabe o que o Espírito Santo tratou comigo? Você não disciplinou, você quase matou, mas você vai ser disciplinado por mim. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque Deus tem o melhor para mim e para você todos os dias. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu não quero que você venha na igreja domingo, quarta, terça, quinta e sexta e viva na mesmice, colocando o dedo na tomada, correndo o risco de morrer. Porque era muito mais fácil eu pegar esse texto a partir do verso 19 e dizer assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa. E foi baseado nesse texto que o Espírito Santo ministrou ao meu coração a fazer uma campanha de oração junto com a minha esposa. Preste atenção, coloque o verso 18. Jesus disse assim, ó: meus discípulos, eu estou ensinando a vocês que tudo que vocês ligarem aqui, eu vou estar ligando lá. Sabe por que o pastor não tem medo de corrigir? Porque ele sabe que é Deus mandando. Sabe por que eu não tenho medo de falar assim: você está fazendo errado, Raul? É porque Deus vai cobrar de mim se eu não te orientar. E sabe por que eu te falo? É porque eu quero você no melhor lugar, que é na presença de Deus. Escute bem. Jesus está dizendo para mim e para você: se você chegar na igreja e só 2 concordarem com aquilo que está sendo ministrado, Deus vai fazer. Você já viu alguém entrar numa igrejinha bem pequenininha? Pode ir, Raul. Numa igrejinha bem pequenininha, e ele dizer assim: isso aqui não vai para frente não, hein? O César está comigo faz 4 anos. Paulo Vitor está comigo faz 4 anos. A Bruna, a Júlia está comigo faz 4 anos. E quando nós abrimos, ou melhor, quando nós iniciamos, porque quem abre a igreja é Jesus, a igreja é dele. Lá na frente da farmácia, tinha dia que dava 8 pessoas. Sabe o que Jesus falava ao nosso coração? Se os 8 tiverem concordância, eu vou fazer coisas miraculosas. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? O que Deus quer fazer na sua vida só precisa de 2 pessoas para crer. Se hoje nessa casa, tão somente 2 pessoas crer que Deus vai fazer coisas extraordinárias, o teu 2026 será diferente de tudo aquilo que você já viveu. Sabe qual é o problema de não acontecer, irmão? É porque muitas vezes o pastor está ministrando em cima, dizendo: meu irmão, acredita porque Deus já está fazendo. Ao contrário, tem pessoas dizendo assim: vai acontecer nada, não vai acontecer não. Tem dia que a mulher está dizendo dentro de casa: meu marido, você é o cara, do jeito que você está indo, nós vamos longe. E ele está dizendo assim: não vai nada, não vai dar certo não. Jesus está dizendo para mim e para você: eu só preciso de 2. Se tiver apenas 2, falando a mesma língua, crendo com a mesma fé, eu farei acontecer. Se tiver pelo menos 2 aqui que crê que Deus vai mudar a tua história em 2026, se prepara só para contar testemunho. Se tiver pelo menos 2 que crê que Deus está nesse lugar operando milagres e maravilhas, se prepara para 2026 começar a contar muitas e muitos testemunhos. O problema, irmão, é que muitas vezes o pastor pode rodopiar, pular, dar cambalhota, e tem alguém lá sentado na cadeira dizendo assim: não vai, não vai, não vai. Preste atenção. Não precisa que seja uma igreja cheia. Não precisa que seja uma igreja grande. Não precisa que seja milhares de pessoas. Precisa de alguém com fé. Se tiver alguém com fé nesse lugar, aí eu te falo que vai acontecer. Se tiver alguém que crer nessa casa, eu te digo que vai acontecer. Escute bem. Vem aqui, irmão Roberto. Não combinei nada com o senhor, mas aqui não é nada combinado.
Alguém arruma outro microfone para mim? Preste bem atenção. Quando o irmão Roberto chegou aqui na igreja, Deus me usou para falar com ele. E em seguida Deus me mostrava que ele seria ou será um grande sucesso nos seus negócios. Se você ainda não conhece o negócio dele, então você vai procurar ele depois e falar assim: meu irmão, o que você faz nessa cidade? O irmão Roberto faz salgado da melhor espécie que você imaginar. Mas escute aqui. Quando eu cheguei na frente do irmão Roberto, falei assim: irmão, está preparado? Porque o que Deus vai fazer é grande. Qual foi a sua palavra, irmão? Se o microfone estiver ligado, pode falar. Sim, né, porque a gente ora sempre, né, pedindo essa direção de Deus, né? Sempre. Escute aqui. Eu convoquei a igreja para orar por ele? Sim ou não? Eu falei para quem? Para ele. E de bate pronto, o que ele falou? Amém, eu creio. Sabe por quê? Porque ele entende que não precisa de multidão, só precisa de dois com fé. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? É só vocês dois, se a Laíde e o César dobrar o joelho dentro de casa e falar vai acontecer, Deus já está operando. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Só precisou que eu e o irmão Roberto crescem na mesma palavra, na mesma profecia, na mesma fé para Deus fazer. Agora muitas vezes eu vou chegar para a Bruna e vou falar assim: ô Bruna, Deus está te levantando como uma grande mulher para fazer isso e isso. Ah, eu não nasci para isso não, pastor. Esquece, irmão. Levante sua mão para o céu. Diga assim: Deus cria pontes e o homem cria porteira. Deus gera conexão, irmão. Deus gera conexão. É nós colocamos assim, ó, um atalho, coloca uma corda, fala assim: aqui não passa. Preste atenção aqui comigo que já está acabando. Escute aqui. O que eu falei se cumpriu, está se cumprindo, meu irmão. Pode explanar aí. Graças a Deus. Irmãos, a partir desse momento, até eu comentei esses dias com o pastor, a partir desse momento que ele disse isso, e que a gente recebeu no nosso coração, eu posso dizer com toda a verdade, porque eu estou diante de um altar e eu tenho muito temor a Deus no que eu falo dentro da casa de Deus. Então, quando nós recebemos isso, a partir daí, as portas se abriram. Grandes coisas aconteceram. A gente recebe pedidos de pessoas que a gente nunca conheceu, nunca tinha conhecido, e que de fato chega na gente e diz, através de uma outra pessoa, através de alguém, então eu estou entrando em contato contigo. Hoje a gente já está fazendo entrega, Dracena, Ouro Verde, sempre a gente entrega, já tive na Guata, Monte Castelo. Então, irmãos, eu tenho que agradecer. E eu disse para o pastor um dia, falei: pastor, até esses dias nas quartas ficou difícil para mim, por quê? Irmãos, eu teve dias de quarta a gente trabalhar das 5 da manhã às 9 da noite. Então, mas Deus sabe de todas as coisas. E o que eu quero dizer aqui, de tudo que o pastor tem falado aqui, pregado nesta noite, né? E sobre esta palavra, a gente aprende uma coisa: crê na palavra de Deus. Que quando a gente crê na palavra de Deus, com essa fé que Ele está dizendo, né? Pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Amém? Amém. Se eu fosse você, aplaudir Jesus, irmão. Escute aqui. Se você nunca ouviu, você vai ouvir o que eu quero te falar agora. Se você já ouviu, é bom que você recicla. Eu já falei nesse altar que um amigo meu, a esposa tomou 60 injeções para que ela engravidasse. Porque ela não tinha capacidade de engravidar. E no tratamento, 62 injeções, para ser mais preciso, ela teve que tomar. E ela engravidou. E quando ela teve o filho,
A primeira coisa que eles falaram é: nós não conseguimos mais ir na igreja não, porque o menino tem hora para mamar, o menino tem hora para comer, o menino tem hora para ser alimentado, e essa hora, sabe que hora que é? Na hora do culto, Paulo. Escute aqui, a profecia para a vida do irmão Roberto aconteceu aonde? Diga assim: na igreja. Diga assim: se cumpriu na igreja. Diga: se cumpriu na vida do irmão. Se é testemunho, é verídico. Diga amém. Escute aqui, por muitas noites eles oraram junto pedindo para que Deus desse um filho. Amém ou não amém? As injeções foram consequência. Diga amém. Porque se Deus não quisesse, não geraria o filho, sim ou não? Aí depois que nasce o filho, eu não posso mais ir para a casa do Senhor depois dele ter me dado. Sabe qual que é o maior problema do ser humano? Chama-se ingratidão. Deus fala que vai fazer, e na hora que faz, eu viro as costas e falo: eu não preciso mais de Deus. É aí que está o problema, irmão. O irmão Roberto falou assim para mim: pastor, está até difícil de ir nas quartas, mas eu não deixo de ir. Eu vou até chegar atrasado algumas vezes, mas eu não vou deixar de ir. É claro, irmão, tem dia de domingo que eu não consigo estar aqui. Tem dia de quarta-feira que eu não consigo estar aqui, porque eu preciso trabalhar. Diga amém. Vai ter dia que você não consegue vir, mas está tudo certo. Diga amém. Mas eu não uso isso como amuleto para dizer: eu não vou mais para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque onde tiver dois reunidos, o Senhor vai fazer acontecer através da tua fé. Sabe o que Deus está dizendo? Nós estamos aqui em poucos, mas é poucos que acreditam, é poucos que têm fé, é poucos que sabem que Deus vai fazer. É isso que eu chamei você na noite de hoje. Fiz o convite nas redes sociais, e o Espírito Santo te convenceu para você chegar aqui hoje e dizer: hoje o meu milagre vai chegar. Eu já falei, Maíra, para algumas pessoas assim: você crê que Deus pode fazer? Sei não. Nem orar eu oro, irmão. Preste atenção. Se eu estiver conversando com alguém e eu falar: você crê que Deus pode restaurar? E a pessoa falar: eu acho que não, nem orar eu oro. Nosso pastor ignorante. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus está dizendo assim, ó: se dois juntos no mesmo propósito orarem, eu do céu farei acontecer. Eu, dono de todas as coisas, vou fazer acontecer. Meu celular está aqui, ó. Não está aqui não. Está filmando. Mas eu recebi uma mensagem uma vez, César, de uma pessoa dizendo assim: ô pastor, queria fazer um pedido para o senhor agora. E ela estava cheia de fé, só queria juntar com a minha para ser dois. O senhor não ora para minha sogra morrer? Hã? Você está achando que é mentira? É sério, Leila. Sabe por quê, pastor? Ela está sofrendo demais. Aí eu falei: ô irmã, e se nós fizermos uma campanha de oração para Deus curar? Eu não sei não, hein, pastor. Como se dissesse: faz isso não, pelo amor de Deus, não quero que a véia volta. Falei: não, irmã, orar para morrer eu não oro, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da vida. Junta a sua fé junto comigo, que eu creio que Deus vai restaurar a vida dela. A senhora morreu, irmão. Morreu. Mas eu não tenho culpa. Eu não orei dizendo: morre véia, morre véia, morre véia. De jeito nenhum. Não juntei essa fé louca com a fé dela de jeito nenhum. Escute aqui. Antes da véia fechar o paletó de madeira, Deus falou comigo na madrugada que alguém da família dela ia morrer. Levanta assim a sua mão. Fala assim: uhul!
com vontade. Uhul! A véia morreu. Faz isso não, irmão. Escuta aqui, ó. Na madrugada, em oração, Deus falou assim: vai morrer uma pessoa da família assim, assim, assado. Aí eu falei assim: sangue de Jesus. Agora eu vou dar a notícia que a mulher mais pretende na vida dela. 7 horas da manhã, irmã, tá aí? Tô. Ó, Deus falou ao meu coração que uma pessoa da sua família vai morrer assim, assado. Ela falou assim: glória a Deus, pastor, minha sogra vai descansar. Meu Deus. Mas Deus já tinha falado para mim que não era a sogra. Eu falei: ô irmã, posso te falar uma coisa? Não é a sogra não. Na hora as perninhas dela bambeou, porque ela achou que podia ser até ela. Pastor, não me fala um negócio desse. É sério, irmã? Deus falou para mim que vai morrer alguém da sua família. Só que não é a sua sogra não. Deu de tarde, ela ligou chorando. E o tio dela, que estava novinho em folha, morreu. Olha assim para quem está pertinho de você. Diga assim: meu querido, não é do nosso jeito. Diga assim: não é na nossa vontade. Não é no nosso querer. Diga assim: é na vontade de Deus. Diga assim: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Diga assim: é por isso que a sua fé, junto com a minha, vai fazer o sobrenatural acontecer. Olha aqui para mim. Bem aqui, ó. Era para ser mais bonito, mas a carcaça envelheceu. Escute aqui. Sabe por que que eu falo para você: olha para o seu irmão e fala para ele? Porque a palavra disse assim, ó: se tiver 2 em concordância, eu faço acontecer. Não é jargão de pregador não, irmão. É dizendo assim, ó: o que eu estou pedindo para você falar é você e quem está do seu lado dizendo assim: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Só tenha cuidado com o que você fala, porque Deus está ouvindo. Só para você ficar de pé para orar. Antes disso, levante suas 2 mãozinhas para o céu. Diga assim: hoje foi o testemunho do irmão Roberto. Diga assim: mas até o final do ano vai ser eu que vou estar nesse altar. Diga assim: se não acontecer até dezembro, em 2026 eu estarei aqui de volta para contar o meu testemunho. Se você crê nisso, aplaude Jesus e fique de pé. Quem vai fazer na sua vida, irmão, é Deus. Quem vai fazer na sua casa é Deus. Mas Deus precisa de alguém que tenha fé. Mas Deus precisa de alguém que crê. Mas Deus precisa de alguém que tenha esse pulso de falar: eu não vou desistir. Eu fiz um devocional, preste atenção aqui para nós orarmos agora. Olha aqui para mim. Eu fiz um devocional hoje, mandei lá no grupo dos homens. E o devocional está dizendo, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, que Davi, sendo rei, atacado pelo seu filho, ele disse: eu vou correr lá para o Monte das Oliveiras. Monte é lugar do quê? Então em 2026 se prepare, que nós vamos muitas vezes para o monte, em nome de Jesus. Davi está dizendo: vou para o Monte das Oliveiras, o meu filho está me perseguindo. E aí a Bíblia diz, 2 Samuel capítulo 15, verso 30, Davi seguiu andando, com a cabeça coberta
os pés descalços, triste, chorando, mas ele não, diga, mas ele não parou. Independente de como tiver a tua situação, você não vai parar. Porque a tua chegada será lindo de ver. Não tem problema, irmão, de alguém ver você hoje com o semblante caído. Não tem problema nenhum de alguém ver você dizendo assim: hoje eu estou triste demais. Qual o problema nisso? O problema é alguém olhar e falar assim: você lembra dele? Desistiu. Parou. É isso que você não vai fazer jamais. Está sem forças? Descansa, mas não para. Está cansado? Diminui os passos, só não para. É mesmo devagar que você vai chegar, porque Deus está com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Em nome de Jesus, agora eu quero orar junto com você. Se a Bíblia diz que se dois em concordância Deus faz, imagina nesse monte de gente que está aqui. Ore com fé. Se você está com sua esposa, se você está com seu marido, se você está com um amigo, se você está com alguém aí que você crê que Deus vai fazer, pegue na mão dele. Aqui tem crente, irmão. Aqui tem cristãos, aqui tem pessoas de Deus. Una a sua fé agora e creia que você, que o seu irmão são mais que vencedores. Deus, em nome de Jesus agora, eu apresento, Senhor Deus, todos aqueles que aqui estão. Clamo a Ti, Senhor, declarando que a nossa oração está chegando aos céus. Pai querido, em nome de Jesus, que todo aquele, Senhor Deus, que necessita, meu Pai, de algo sobrenatural, só o céu pode fazer. E eu creio, Senhor Deus, que através da nossa oração o Senhor já está fazendo. Através do nosso clamor o Senhor já está fazendo. Através, Senhor Deus, da nossa fé no Senhor, o Senhor já está movendo os céus e terras. Pai querido, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons, não é, Senhor Deus, porque nós somos queridinhos, é porque o Senhor, derramando a sua graça e a sua misericórdia, vai fazer acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual o milagre que teu filho precisa, se é uma cura, se é, Senhor Deus, uma libertação, se é, Senhor Deus, a restauração em algo. Pai querido, eu creio, junto com a fé dele, Pai querido, que ele vai contar testemunho nesse altar. Ó Deus, a partir de hoje, a tua igreja sairá, Senhor Deus, fortalecida em fé, crendo, meu Pai querido, que nada é impossível para Deus. E eu creio, Senhor Deus, que até, Senhor, o último culto desse ano, vidas, meu Pai querido, contarão, Senhor, testemunhos nessa casa. E ainda que não aconteça em 2025, Pai querido, para o Senhor, o ano pouco importa. O que importa é a tua vontade, é o teu querer, pois ela é boa, perfeita e agradável. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame da tua graça e do teu poder sobre a vida de cada um, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
Solta a tua voz, irmão, é profético. O inferno Isso. não prevalecerá. Declara com tua fé. Cadê a sua fé agora? Declara. E nada irá me impedir. Isso. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Ele é imutável. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Cadê você? Na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Amém ou não amém? Senta aí por 2 minutos que nós já vamos embora. Já tem preparado aí, meus irmãos, os recados? Tá no jeito. Bem-vindos a mais um